Glória a Deus. Aleluia, queridos. Então, na semana passada, irmãos, nós finalizamos o capítulo 13, onde falamos sobre o relato da ceia, onde ali Judas, ele foi identificado como o traidor. Aí nós falamos, explicamos a respeito do que significava Jesus molhar o pão no vinho e entregar para Judas, Falamos sobre isso semana passada. Falamos sobre a descrição de Jesus no momento que ele entrega o bocado, ele fala somente para João que Judas era o traidor. Ele não sai divulgando para todos naquele momento, todo o cuidado de Jesus. Entre outras coisas, nós falamos também onde Jesus anuncia também a sua partida, quando ele morreria e ressuscitaria e iria para o céu. Ele fala para os discípulos e diz para os discípulos que para onde ele estava indo, naquele momento eles não poderiam ir. Então foram coisas que a gente comentou na semana passada, e se você quiser realmente se inteirar sobre o assunto, aprender um pouco mais, essa palavra está disponível no canal da igreja no YouTube, tá bom? O tema dela é o verdadeiro sentido do lavar de pés, Acho que é alguma coisa assim que eu botei o nome, não lembro bem certo. Vamos lá então. Dito isso, eu quero trazer como tema da palavra dessa noite, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente, usa essa expressão, essa frase? A gente, no final das orações, a gente ora, e diz em nome de Jesus, A gente sempre usa essa expressão, mas será que muitas vezes ela tem sido usada de forma correta? Então é isso que nós vamos ver nessa noite, amém? João 14, versos 1, abre aí e acompanha comigo, por favor. Nós vamos trabalhar em todo o capítulo. João 14, versos 1 diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Tem algumas outras versões que diz: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creiam também em mim. Aqui é bom a gente entender o que estava acontecendo, para que a gente não fique perdidos. Jesus continua no mesmo cenário do lava-pés e também ali da ceia, e ele aqui estava reunido exclusivamente com os discípulos. Jesus aqui não estava reunido com a multidão. Jesus estava somente com aqueles 12 que ele escolheria, com exceção de Judas, que já tinha ido para fazer o que ele devia de fazer, que era entregar Jesus para a religião. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então aqui nesse momento, a palavra mostra que eles estavam perturbados, ou seja, eles estavam agitados em suas emoções, eles estavam com medo, pois acabavam de ouvir de que Jesus, de Jesus, de que um deles o havia traído, ou iria lhe entregar. Então havia esse ambiente, e que também eles sabiam que Jesus não ia ficar mais com eles. Jesus iria para um lugar aonde eles não poderiam ir. Então o pânico, o medo, a instabilidade tomou conta do coração daqueles discípulos. Esse era um cenário quando Jesus então ele começa a desferir essas palavras: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem perturbados, ou seja, confiem em mim. Essa era a palavra que Jesus dava naquele momento, dizendo: acreditem em mim, creiam em mim.
Ou seja, não somente creiam em Deus, mas creiam também em mim, como Deus também, que Ele sempre se apresentou. Se nós fôssemos trazer para o nosso dia, é como se Jesus chegasse para cada um de nós e dissesse assim, sabe aquela expressão que muitas vezes eu uso aqui, falo bastante, acalma teu coração. Isso eu falo muito em casa, brinco, mexo com a pastora, acalma teu coração. É como se Jesus estivesse dizendo isso, acalma o coração, acalme os vossos corações. Só que essa frase parece uma solução tão fácil, tão simples. Só que é uma coisa muito profunda, e que muitas vezes é tão difícil de praticar, é tão difícil de muitas vezes nós realmente crermos, confiarmos, dependermos, ficarmos realmente em paz, diante de situações onde a nossa alma está muitas vezes atribulada. Ao ponto de Davi, em um dos seus salmos, ele repreender a sua alma. Ele diz, porque está abatida, ó minha alma? Porque se repulsas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele repreende a alma. Tem até um cântico da Tamires que ela fala sobre essa parte. Por isso que é bom o louvor. Muitas vezes a gente grava o versículo ouvindo um louvor. E principalmente então escolha os bíblicos, irmão. Escolha louvores bíblicos. Então a receita aqui, ela era simples. Simplesmente creiam. Só que como eu bem falei aqui, nós temos a nossa natureza. E tudo que uma pessoa que está com medo, ansiosa, agitada vai fazer é muitas vezes parar para ouvir a Deus, ou para se sujeitar a Deus, ou para realmente expressar fé naquele momento. Quem tem problema de ansiedade, quem tem problema de ficar nervoso aqui, sabe do que eu estou falando. Versículo 2 ele continua. Aí ele diz, ou seja, não se turbe em vosso coração. E agora ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Existe um cântico também da Heloísa Rosa, que Jesus é o caminho. Ela canta, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai, assim ela vai. Então ela cita praticamente todo o capítulo 14, com exceção de alguns versículos. Então ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Agora, quando eu e você, preste atenção comigo aqui, quando eu e você vamos comprar uma casa, o que eu e você buscamos? Não nos informamos primeiramente se é um lugar tranquilo, se é um lugar seguro de morar. Esse fundo está distorcendo aqui, eu acho que o fundo musical está distorcendo, Júnior. Desejamos um lugar tranquilo e seguro para morar. Então, o que Jesus está afirmando aqui aos discípulos? E também a cada um de nós. Que um lugar assim já foi preparado para todos os filhos de Deus. Jesus já foi à frente para fazer isso. Ou seja, toda essa agitação, essa ansiedade, essas lutas que nós temos aqui, que nós muitas vezes agitamos a nossa alma, ficamos com medo, ficamos perturbados, isso tem um lugar e tem um tempo de que não vai mais haver isso. Ou seja, nessa morada eterna será um lugar tranquilo, seguro. Então é isso que ele está falando, ei, não fiquem perturbados, que por mais que vocês passem por tribulações, vocês terão um lugar de paz, vocês terão um lugar de descanso futuro, uma morada eterna com paz e segurança. Então era esse o cenário que Jesus estava desenvolvendo e dizendo para eles.
Tu vê que interessante, né? Que Jesus no primeiro versículo ele diz: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem perturbados com medo. Mas quem é que ia morrer, irmãos? Jesus, aquele que deveria naquele momento estar ansioso, preocupado, ele vem e tira. Está entendendo? É esse estado de espírito que eu e você precisamos desenvolver com o nosso Pai. Que não importa o que está acontecendo do lado de fora, não importa as tribulações e tempestades, não importa aquilo que estamos passando aqui dentro estamos em paz, estamos tranquilos, porque estamos nas mãos daquele que nos dá toda a segurança. É isso. Aí no versículo 13 ele diz assim: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus prometeu vir novamente aos discípulos. Ou seja, eu vou ir, mas eu também não vou deixar você sozinho. Logo adiante nós vamos ver o que ele fez. Isso não foi somente no sentido de sua ressurreição em breve, ou na vinda do Espírito Santo. Jesus estava falando da sua segunda vinda, quando ele viria para buscar a sua igreja, dentre eles os discípulos, e iria fazer aí assim a reunião do seu povo, lá no final dos tempos. No versículos 4 ao 6 ele diz: vocês conhecem o caminho para onde vou. Agora olha Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um. Jesus não é inferior a Deus, ele é o próprio. Quando ele veio à terra, sim, ele abriu mão do seu poder, da sua glória, viveu como homem. Agora mais uma vez aqui Tomé. Quem é que lembra de Tomé? Quando Jesus, ele ressuscita, ele diz para os seus discípulos, para os seus amigos, irmãos, ele diz: eu só acredito se eu ver. Eu tenho que ver os furos, eu tenho que ver as marcas. E Jesus aparece e mostra para ele. Esse Tomé, ele andava e ele entendia as coisas sempre no natural. No capítulo 13, capítulo 11, capítulo 11, na morte de Lázaro, quando Jesus diz que iria voltar para Betânia, ele disse: vamos para lá para morrer com ele. Ou seja, ele é muito do literal, ele é muito naquilo do que está vendo, ele é muito daquilo que muitas vezes está palpável. Então, mais uma vez, ele se mostra ser aqui um crente natural, um crente que muitas vezes não entende as coisas do Espírito. E aqui é um problema, porque muitas vezes nós podemos estar em um ambiente espiritual e termos uma leitura somente no natural, e não fazermos associação às palavras que estão sendo ditas. Aí aqui entra uma questão muito interessante, porque de igual forma, naquele tempo, existia uma forma de crer, que todas as religiões, elas acreditavam que todos os caminhos levam a Deus. Então não interessava qual seria a entidade adorada, o final era estar com Deus. Não diferente de hoje, aonde há essa mesma crença em que todos os caminhos levam a Deus. Só que isso não é uma mentira. A palavra de Deus, ela vai cravar isso e vai confirmar que todos os caminhos levam até Deus. Por quê?
Porque todos hão de prestar conta diante dele, sejam aqueles que são seus ou aqueles que não são. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, quando a pessoa nos falar que todos os caminhos levam a Deus, tu vai dizer: todos os caminhos levam. Se tu quiser nunca viver em nenhuma religião, um dia tu vai te apresentar diante de Deus, queira tu ou não. Sabe aquele cara que não crê? Sabe aquele cara que é ateu? Ele vai se apresentar um dia diante de Deus, porque esse foi o caminho que ele escolheu. O caminho de quê? Da incredulidade, mas um dia ele vai se dobrar, porque por isso que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que se dobram aqui irão viver a eternidade, mas aqueles que não se dobrarem aqui vão se dobrar lá, reconhecendo: era verdade, eu não aceitei, e aí já é tarde. E dura isso. Agora, a palavra de Deus diz, Jesus disse: eu sou o caminho, vai comigo, a verdade e a vida. Ninguém vem a quem? Ao Pai, senão por mim. Então, ir ao Pai só tem um caminho. Morar com o Pai só tem um caminho. Ter morada eterna só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Aqui existe um estudo nesse versículo que não é bíblico, ou seja, não está escrito na Bíblia, mas é contemporâneo ao tempo e é do Talmud, que era um livro conceituado pelo judeu. E aqui eles fazem alusão no Talmud de que Jesus aqui está falando de algo que os judeus estão entendendo, que os discípulos dele aqui estão o entendendo, que seria o que? A composição do templo. O templo ele tinha 3 portas. A primeira porta era a porta onde era chamada a porta do átrio, e essa porta era chamada caminho. Aqueles ali entravam, todo mundo podia entrar e acessar aquele primeiro lugar. Depois havia uma segunda porta. A segunda porta era chamada de verdade. Ali só entravam sacerdotes. Era chamado também de lugar santo. Ali já não era todo mundo que podia. No terceiro nível, a terceira porta era a porta que dava acesso ao Santo dos Santos, e ali era chamado de porta da vida. Então, a primeira, que era o lugar onde era o átrio, onde todos podiam entrar, era chamado de caminho. A segunda porta, onde só os sacerdotes entravam, era chamada de verdade. E a terceira porta, onde somente um sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez ao ano para oferecer sacrifício, era chamada de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E aqui, o que Jesus está dizendo? Eu sou esse templo, eu sou esse lugar, só que agora, através do meu corpo, porque a palavra de Deus diz que Jesus, no dia que morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora não é mais só um homem que pode entrar na sua presença, mas todos nós temos livre acesso à presença do Pai. O Santo dos Santos está disponível. Nós temos acesso aqui na nossa casa, em todos os lugares. Nós podemos ter contato direto com o Pai. Isso é lindo. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Esse é o sangue derramado. Irmãos, isso tem que mexer com a gente. Isso tem que falar conosco, esse sangue precioso que me dá e te dá direito de ter relacionamento íntimo com o Pai.
Pense, era só uma pessoa. Uma pessoa podia entrar uma vez por ano. Nós temos todos os dias, todos os momentos para desfrutar dessa presença. E por que não buscá-lo? Por que não amá-lo mais? Por que não desejá-lo mais? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Versículos 7 ao 9 diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha agora aqui. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? O Senhor chamou a atenção de Filipe, porque ele mesmo deveria saber a resposta da sua própria pergunta. Ou seja, quem me vê, Filipe, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus estava aqui mais uma vez revelando-se ser Deus, revelando Deus e ser Deus. Cara, na nossa mente, na minha mente, na tua, cara, era impossível eles não entenderem, ou Filipe não entender o que Jesus estava dizendo. Aí eu fiquei pensando, hoje pensando, refletindo sobre isso. Jesus falava em todo o tempo essa verdade, e eles ainda não haviam entendido. Jesus falava: ei, eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que se relaciona comigo, se relaciona com o Pai. Quantas vezes nós aqui estamos ouvindo sobre o Evangelho, sobre salvação, sobre arrependimento, sobre chamado, vocação, sobre vida eterna. Quantas vezes, e muitos de nós não estão entendendo. E nós temos muito mais ferramentas que Filipe, porque Filipe estava diante de um homem natural, aos seus olhos ali. Pensa se hoje Jesus chegasse aqui, chegasse uma pessoa e dissesse: eu sou Jesus, eu sou o Filho do Homem, mesmo que fazendo milagres, mesmo que fazendo o que ele fez. Irmão, será que nós também não teríamos uma atitude parecida com a dele? Então é fácil muitas vezes a gente dizer: pô, mas ele era assim. E nós que temos a convicção, que nós temos tudo registrado em uma palavra, nós temos as escritas bíblicas, todas elas que passaram por um controle, por um cânon bíblico, pelo controle das escrituras, foram aferidas se eram realmente inspiradas por Deus. Nós temos isso, nós temos a história, até mesmo para aqueles que não creem, irmãos. A história ficou dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Creiam ou não creiam, a história aponta, porque foi um divisor de águas. AC, DC, vai ler um livro de história, que tu vai ver, quantas vezes tu vai ver isso? Então, irmãos, nós temos esse livro, e quantas vezes eu e você temos dúvidas que já eram para estar sanadas, temos dúvidas que já eram para estar realmente esclarecidas, já éramos para estar vivendo elas, desfrutando delas, ensinando sobre elas, e muitos de nós ainda estão como Filipe, na dúvida. Ou seja, me mostra o Pai. É que Jesus era Deus, e Jesus era gentil, porque Jesus poderia ter dito: cabeção. Como é que tu não entendeu, cara? Pô, cara, eu estou falando desde o início, 3 anos, vocês estão andando comigo, cara, o que tu está pensando?
Isso às vezes a gente pensa um dos outros. Pô, tem 10 anos de conversão, 15 anos, 20 anos, não entendeu isso. Sabe, eu não sei vocês, irmãos, mas quando nós ouvirmos alguma coisa da palavra que a gente não sabe, estude, pergunte, esclareça, tire suas dúvidas, mas não fique sem saber. Não adianta viver um cristianismo sem saber a razão da tua fé. Precisamos saber, precisamos entender, precisamos viver cristianismo, mas eu só vou viver do que eu entendo. Eu só vou desfrutar daquilo que eu realmente tenho no meu coração. Isso é um indício que muitas vezes não saber a Bíblia também não tem vida. Porque como que eu vou praticar algo que não está guardado em mim? Eu não estou te dizendo a aptidão para ensino, como nós falamos aqui na sexta. Nem todo mundo foi chamado para ensinar, para pregar. Mas tu tem que saber realmente quem é Jesus, saber as coisas para ti, do teu jeito, da tua forma, da tua maneira de falar. Aí ele continua, versículos 10 ao 12. Ele diz assim: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ou seja, o que o Pai fazia eu faço. Aí ele diz no 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, preste atenção, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aqui muitas vezes nós não entendemos o que significa farão obras maiores. O que está querendo ensinar aqui? O que Jesus está dizendo? Jesus realizou as maiores obras possíveis. Ou seja, ressuscitou o morto, transformou água em vinho, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes e outras coisas mais, curou o cego, surdo, mudo, fez de tudo. Então não está falando de realizações, de obras miraculosas maiores que a dele, mas está falando que os cristãos, nós, aqueles discípulos, as obras de Jesus, elas se limitaram, ou seja, foi limitada à Palestina. Jesus só ficou ali operando naquele lugar. Os apóstolos, eles pregaram em muitos outros lugares, e hoje a pregação do Evangelho continua se espalhando. Ou seja, através disso, muitos se converteram, e virão muitos mais, milhares e milhares de conversões a Cristo. Então é nisso. Ou seja, aqui preste atenção, imediatamente quando a igreja nasce, primeiro sermão de Pedro, após o Pentecostes, 3.000 homens se convertem, e daqui a pouco já tinha mais uma pregação, um outro tanto de pessoas se convertem. Os discípulos começam a pregar o Evangelho em todo lugar que eles iam. Naquele tempo o Evangelho se espalhou e tomou uma grande parte da população. Então os discípulos fizeram tal obra, porque Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo para conceder poder a todos eles e a nós. Então o que significa? Farão obras maiores, maiores em extensão, em expansão, em números, em alcance. Amém? Não que nós vamos viver e ver coisas que Jesus não tenha realizado. Versículos 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aqui entra o tema da mensagem, em nome de Jesus. Ou seja, o que vocês pedirem em meu nome, ou seja, em nome de Jesus. Então o que quer dizer aqui? Jesus estava falando e ensinando aos discípulos. Bom, quando vocês, o tudo que eu estou ensinando para vocês, é que quando vocês quiserem comprar um carro, vocês quiserem comprar uma casa, vocês quiserem comprar, vocês querem alcançar um cargo, uma autoridade maior, um título, vocês selem em nome de Jesus. Não é isso que ele está ensinando. E hoje muito se diz sobre isso. A pessoa quer comprar um carro, aí fala na igreja, aí aquela pessoa diz, em nome de Jesus tu vai comprar. Não é nesse sentido. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando em uma sequência de quê? O que Jesus está falando aqui no assunto? Ele está ensinando a oração que está de acordo com a vontade de Cristo, onde o resultado da oração é a glorificação do Pai, e não a nossa própria glorificação, ou a nossa própria glória. O que ele está falando aqui é sobre representatividade, ou seja, vocês me representam. Da mesma forma que Jesus não fez nada de si mesmo, mas representou o Pai, fez as obras em nome do Pai, vocês também vão andar em meu nome, ele estava dizendo. Vocês não vão fazer nada de vocês mesmos. Vocês não vão dizer nada de vocês mesmos. Vocês farão obras, mas as minhas obras, não farão as suas obras. Ou seja, então Jesus estava dizendo, vocês me representarão aonde vocês forem, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Ou seja, diante dessa missão, diante desse envio de Jesus, de fazer obras ainda maiores do que ele, está essa palavra que ele declara: se vocês estiverem me representando, vocês vão orar em meu nome e eu vou fazer. É isso. Não está falando dessa fé, essa fé de hoje em dia, que as pessoas são meninos, são infantis. Precisa resolver um problema, vamos orar para que se resolva o problema em nome de Jesus. Vai lá e conversa com a pessoa. Esse é o jeito mais fácil de resolver. O que adianta ficar orando se não vai lá, se não tem coragem de muitas vezes chegar lá? Porque orar, tu pode orar para que Deus prepare o coração, prepare o ambiente, mas a palavra oração, ela fala primeiro em orar, e a segunda parte é a ação. Ação. Então ora e age. Aí muitas vezes a infantilidade nossa de acreditarmos nessas balelas. Aí as pessoas daqui, elas vão para outros textos, para outros versículos isolados para ensinar que Jesus, ele vai fazer o que nós queremos. Aí as pessoas dizem, se tu ligar na terra, será ligado no céu. Não é debaixo do mesmo contexto também. Quantas vezes aqui já ouvimos falar, a pessoa ora e diz, está ligado agora. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para dizer que está ligado aqui na terra? Que autoridade nos foi dada para tomar o lugar de Deus? Então entra nisso. Então orar em nome de Jesus virou palavras mágicas. É como aqueles super-heróis que antes eram chamados, é como se tu falasse em nome de Jesus e a coisa vai acontecer. E não é isso que a Bíblia está tratando e ensinando. Ou seja, aqueles que representam Jesus, aqueles que estão na missão, vivendo o que Jesus quer, debaixo da sua vontade, orarão em seu nome e ele fará. O que pedirem em meu nome eu farei. Mas não é a lá louca, e não é para minha vontade e para o meu bel prazer.
Versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Cara, esse aqui não adianta dizer que ama Jesus. Muitos vêm para o culto, muitos de nós, chega na hora ali, levanta a mão, dá glória, exalta o nome de Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas dizer eu te amo não é um aferidor realmente de quanto realmente eu o obedeço. Eu posso falar palavras bonitas para ele e ser um cara que não obedece. Então aqui está falando: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É um termômetro. Sabe o termômetro para ferir temperatura? Se estamos na temperatura certa, se estamos com febre. É um termômetro, ou seja, traz a medida. Se realmente nosso amor está alto ou está baixinho. Quanto mais obedecemos, mais o amamos. Quanto menos obedecemos, menos o amamos. Isso vai ser falado no próximo capítulo. João capítulo 15 vai voltar a falar sobre isso. Versículos 16 e 17: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa palavra outro conselheiro, ela é a tradução da palavra original grega, além. Quando ele está dizendo outro conselheiro, ele está dizendo outro do mesmo tipo. Por que eu estou explicando isso? Porque hoje, dentro da comunidade de fé da igreja, muitos lugares tratam o Espírito Santo como alguém com um ministério inferior. É Deus o top, Jesus o médio e o Espírito Santo o mais fraquinho dos três. Tem isso hoje na igreja. Então aqui está falando outro, que significa do mesmo tipo, em força, em poder, em majestade, em soberania, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então aqui esse versículo ele mostra a continuidade da presença de Deus entre seu povo. Ou seja, Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia para os céus e ia enviar quem? Agora o Espírito Santo, e não deixaria eles órfãos. Versículo 18 ao 21. Aí ele responde: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Mais uma vez ele volta: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que significa tem os mandamentos? Ter os mandamentos significa fazer desses mandamentos do Senhor como se fossem meus. Ou seja, tendo eles guardados no meu interior, guardados no meu coração, ou seja, prática, guardado aqui para praticar aqui. É isso que ele está falando, guardados no seu coração. A importância de nós, irmãos, não somente ouvirmos a palavra só para conhecimento, nós precisamos ter a palavra como algo que realmente está guardado no nosso coração. E aqui o salmista, no Salmo 119, 105, guardo tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, como é que nós não vamos pecar quando essa palavra realmente está confirmada, guardada no nosso coração, o que nos faz não pecar? Sabemos a saída, sabemos como devemos proceder, porque conhecemos, temos isso gravado em nós. Versículos 22 até o 26.
Disse então Judas, não o Iscariotes, está dizendo o outro Judas, amém? Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está avisando aos discípulos. Enquanto que ele estava com eles, ele já estava dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele os faria lembrar. O Espírito Santo os faria lembrar de tudo quanto Jesus havia dito e ensinado. Assim como também o Espírito Santo ensinaria a eles todas as coisas. Temos um texto também paralelo em 1 Coríntios 2,13, se quiser anotar e ler depois, que fala sobre isso. Então, essa promessa ela se cumpriu. Primeiro na vida dos apóstolos. Mateus e João escreveram as palavras de Jesus, o Evangelho. Então, o Espírito Santo é aquele que lembrou eles das palavras de Jesus. Enquanto eles estavam escrevendo sobre Jesus, o Espírito Santo era aquele que estava soprando, dizendo, porque a palavra realmente já estava no coração e o Espírito fazia lembrar e ensinar. E é isso que ele faz com a gente. Pedro escreveu sobre o Evangelho em 2 epístolas, em 2 cartas. E assim acontece conosco, quando nós lemos as Escrituras, o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Então, quando você estiver lendo, se você está com dificuldade de aprender, abre a tua boca e diz, Espírito Santo me ajuda. E cita a palavra, que a palavra de Deus diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então ore e diz, Espírito Santo me ensina a tua palavra, me ensina a entender o que está dizendo aqui. Ei, deixa eu falar uma coisa, irmãos, nós temos um Espírito de Deus que habita dentro de nós, capaz de revelar coisas que nenhum homem, nenhuma pessoa é capaz de fazer. Ele revelaria, Ele revela. Versos 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa é a forma especial de Jesus nos conceder sua paz. A paz de Jesus, ou a paz que Jesus dá, ela tira todo o medo e toda a aflição do coração, pois Ele está no controle de tudo. Irmãos, eu lembro de situações na minha caminhada cristã, de muitas vezes de estar ansioso, desesperado, perturbado, e simplesmente dobrar os meus joelhos, e aquela paz, a paz, não a paz que o mundo dá, a paz que o Senhor me dá, essa paz que excede todo entendimento, ela começa a tirar, como se tirasse com a mão, como se estivesse removendo aquela ansiedade, aquele medo, aquele desespero. Ei, se você não provou, você precisa provar. Se você não tem vivido isso, você precisa voltar a viver isso. Nós precisamos voltar a ter essa paz em meio à tribulação, em meio muitas vezes à guerra, em meio a situações adversas. Às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma crise familiar, às vezes é uma crise ministerial, às vezes é uma doença na família. E muitas vezes essas coisas vão tirando, vão nos deixando perturbados, ansiosos. Mas Jesus promete a paz. Ele promete que a paz que Ele dá não é como o mundo, que é sujeito o quê? A paz do mundo ela está
de acordo com aquilo que está acontecendo certo. A paz do mundo é aquela que quando as coisas estão em harmonia, está tudo bem. Não é isso que ele está falando, mesmo que tudo esteja do lado de fora, muitas vezes parecendo desabar aqui dentro. É isso que eu quero dar para cada um de vocês, uma paz que excede todo entendimento. É isso que nós precisamos desenvolver dia a dia, em um relacionamento onde Ele realmente é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Se o príncipe da paz habita em mim, eu tenho que ter paz. Versos 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui, vou precisar pontuar. Essa expressão maior do que eu, aqui, outra vez, não é o literal. Não significa que Jesus é menor do que Deus. O adjetivo maior indica uma posição diferente. Já que o Filho é humilde e submisso, submeteu-se à autoridade do Pai. Naquele momento, como o Filho se submeteu a Ele, e o Pai é maior que o Filho. Assim como na nossa vida, o Pai é maior que o Filho. É uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Sim ou não, irmãos? Não é um ensino? Então é isso que ele está falando. Por que eu estou pontuando isso? Porque é uma linha teológica que crê no Deus uno. Nós cremos no Deus trino ou triuno, tanto faz: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 manifestações diferentes de um só Deus. Mas existem vertentes que creem em um Deus uno, ou seja, não existem 3 manifestações. Então, um dos textos que eles usam para dizer que Jesus não era Deus, eles usam esse versículo que diz que Jesus mesmo afirmou que o Pai era maior que Ele. Então, se é maior, não é o mesmo. Está entendendo? Então, por isso, essa explicação. Versículos 29 ao 31. E já vamos terminar. Glória a Deus. Diz assim: isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o meu Pai ordenou, levantem-se e vamos-nos daqui. Então o que aqui está falando? O que Jesus estava dizendo, ou seja, contando antes do acontecido, já falando, vai acontecer isso, justamente para que eles não pensassem que Satanás pegou Jesus de surpresa, ou seja, que Satanás tinha poder sobre Jesus. Então Jesus antecipa todas as informações, dizendo: esse vai me trair, está chegando a minha hora de ser entregue, ser crucificado. Então ele fala, Jesus, ele se entregaria e se entregou de forma voluntária. Ele se entregou para morrer na cruz, por amor e obediência ao Pai, por amor a nós e obediência ao Pai. Amém. Eu quero concluir aqui. Aprendemos que devemos crer em Jesus em momentos de medo e perturbação. Devemos nunca esquecer de que temos uma morada eterna preparada, aonde nós teremos paz e segurança, que somente chegaremos lá através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e também com a ajuda do Conselheiro Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas, fazendo-nos lembrar a cada dia dos ensinamentos de Cristo, capacitando-nos a expressar o quanto amamos a Jesus, demonstrando isso através da obediência aos seus
mandamentos. Amém? Vamos ficar de pé?